Havia uma casa perto de mim apelidada de Casa Fantasma porque a construção nunca foi concluída por um longo tempo, e ela permaneceu vazia e inacabada por anos. Estava em um quarteirão já meio suspeito, com muitas casas que pareciam estar vazias ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades, pois havia muita grama alto-mato. Meus amigos Jenny, Luca, Kyle e eu estávamos entediados, dirigindo pela cidade tarde da noite. Pegamos alguma comida rápida e Luca sugeriu a ideia de conferir a Casa Fantasma, entrar de fato. As garotas concordaram, e é claro que eu também concordei. Estacionamos algumas casas abaixo, essa rua tinha apenas um poste de luz, e o resto estava escuro e meio assustador, com muitas casas sem luzes. Como mencionei, as casas vizinhas pareciam abandonadas, embora não estivessem, pois havia carros em algumas das garagens. Certificamo-nos de ser extra silenciosos ao sair do carro e caminhar até a Casa Fantasma. Ver essa casa de 2 andares inacabada no meio da noite criava uma atmosfera sinistra com certeza. Em seguida, tivemos que descobrir uma maneira de entrar. Claro, tentamos a porta da frente, e estava trancada. Então, contornamos a casa tentando cada janela até que uma delas se abriu facilmente. Jenny era menor, então ela subiu pela janela e depois foi destrancar a porta dos fundos para nós, só que ela já estava destrancada, o que significava que qualquer um poderia ter entrado facilmente. Entramos na casa, que tinha um cheiro de uma mistura de madeira e algum tipo de cheiro de xixi de gato podre. O primeiro andar estava mais acabado do que eu esperava e era bastante grande, com muitos quartos, mas não havia móveis. Nos separamos para explorar, e eu subi as escadas para o segundo andar, que estava um pouco mais inacabado, com muita estrutura de parede exposta. Ouvi movimentos lá embaixo, os sons de meus amigos sendo um pouco barulhentos, então desci as escadas fazendo bastante barulho. O andar de cima estava vazio, então desci novamente para encontrar Jenny, que perguntou o que tinha lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado lá em cima, mas mesmo assim ela subiu para conferir. Continuei procurando a entrada para o porão e encontrei-o atrás de uma porta marrom, logo abaixo das escadas que levam ao andar de cima. Assim que abri, senti um cheiro daquele tipo de xixi de gato que eu mencionei antes. Comecei a descer os degraus, e, ao chegar ao fundo, pude ver que o porão parecia um pouco mais deteriorado do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algum material marrom e enferrujado. Minha primeira reação foi pensar em tinta, mas a cor também poderia combinar com sangue. Eu olhei ao redor do espaço, que estava em grande parte vazio, e encontrei, em um canto, uma pequena cadeira de madeira e uma mesinha com um livro em cima, era a Bíblia Sagrada. Ouvi passos descendo os degraus. Eu disse em um tom ligeiramente acima de um sussurro: "Ei, venham ver isso." Quando não obtive resposta, me virei, mas não vi ninguém perto das escadas. Eu disse: "Quem está aí?" Então, percebi uma garota sentada, apoiada na parede. Levou um segundo para eu perceber que não era Jenny nem Kylie, era alguma mulher aleatória com cabelos extremamente longos e bagunçados, olhando diretamente para mim. Em seguida, ouvi uma das meninas gritando lá em cima, seguido por Luca chamando meu nome e dizendo: "Vamos sair daqui." As únicas palavras que consegui articular foram "santo", e corri para fora do porão e subi as escadas. Vi meus amigos correndo para fora pela porta dos fundos. Não fazia ideia do que eles tinham visto, mas estava logo atrás deles. Corremos de volta para a frente, em direção ao carro, e não paramos até estarmos dentro dele. Perguntei a eles, enquanto começávamos a dirigir, o que tinham visto, porque eu vi uma mulher parecendo desequilibrada descendo para o porão. Todos estavam falando ao mesmo tempo, mas uma das meninas conseguiu explicar que viram 2 homens parados em uma das salas vazias no primeiro andar. Viram alguns objetos escuros no chão daquela sala, mas não conseguiram identificar o que eram naqueles breves segundos antes de fugirem. Não conseguiram ver os rostos deles, mas eram homens, com base em suas estaturas. Não faço ideia do que diabos estava acontecendo naquela casa. Se encontramos algum culto satânico ou apenas algumas pessoas sem teto, eu não sei. Mas você não conseguiria me pagar para voltar àquela casa. Não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa. Mas, com base na imagem mais recente do Google Maps de 2019, ela ainda não estava terminada. Isso foi no ano de 2017, quando eu estava me apressando para uma fraternidade na faculdade.
No final do nosso processo de juramento, toda a nossa turma de calouros fez uma viagem a um hospital abandonado em uma cidade vizinha, uma espécie de tradição que cada turma de calouros seguia. Eu fui de carona com alguns dos meus irmãos de juramento, e honestamente, há muitos nomes para listar, então vou mencionar apenas meu irmão de juramento com quem passei a maior parte da noite, Joshua. Joshua e eu, junto com alguns outros, fomos de carro até o hospital, que ficava ao lado de um grande parque. Estacionamos em um dos estacionamentos do parque, esperamos até que todos estivessem lá e depois começamos a caminhar por um caminho na direção do hospital. Quando o caminho virou à direita, tivemos que atravessar a pequena clareira que separava o parque do hospital. Eu honestamente escolhi o calçado errado para isso e reclamava por estar usando meus tênis brancos Air Force Ones. Após passarmos pela mata, chegamos à propriedade do hospital, cercada por árvores e um estacionamento em todos os lados. Ver um prédio tão alto, outrora cheio de pessoas e luzes, totalmente escuro durante a noite, foi realmente assustador. Era a primeira vez que explorava esse prédio. Alguns caras no grupo conheciam os acessos secretos, um dos quais era simplesmente entrar por uma das janelas mais baixas que estavam quebradas. Segui próximo ao final do grupo. Um por um, descemos por esta janela que levava a um nível abaixo do solo. O chão neste nível estava molhado, me fazendo lamentar muito a escolha dos meus sapatos agora. Joshua e eu ficamos na retaguarda, seguindo os demais. Éramos cerca de 10, então estar em um grupo grande tirava a maior parte do medo de estar em um lugar assim. Subimos as escadas, os passos de todos ecoando pelo prédio. Atravessamos os corredores assustadores que estavam abandonados há décadas, as paredes surpreendentemente sem grafite. James, um dos caras muito experientes com o local, disse que não muitas pessoas invadem porque ninguém pensa em cortar pelo parque para evitar a segurança na frente do estacionamento. Eventualmente, o grupo começou a se dividir um pouco. Um pequeno grupo de caras foi por um lado, outro pequeno grupo foi por outro. Estávamos, eu acho, no segundo andar quando Joshua e eu decidimos seguir pelo corredor separado. Algumas salas neste lugar pareciam que nem haviam sido tocadas desde o fechamento do local. Outras pareciam ter sido reviradas e tinham pequenas quantidades de grafite nelas. Joshua e eu estávamos em uma sala de hospital com a cama e equipamento médico ainda lá quando ouvimos alguém passar pela porta da sala. Ambos nós viramos e captamos apenas um vislumbre de uma sombra negra passando pela porta para fora do nosso campo de visão. Olhamos um para o outro e dissemos, ei, quem é aquilo? Eu entrei no corredor e no final dele vi alguém parado lá. Não conseguia dizer se estavam de frente para mim ou para a parede, tudo o que vi foi o corpo deles. Eu disse, quem é aquilo? E então a pessoa, fosse lá quem fosse, entrou na sala ao lado. Joshua entrou no corredor agora e ficou confuso com o que vi. Eu disse a ele que alguém estava ali e que deveríamos voltar para o grupo. Saímos na direção oposta de volta para nosso grupo. Eventualmente, começamos a ouvir as vozes ecoantes de nossos colegas de juramento. À medida que nos aproximávamos, de repente, houve um grito quase com certeza alto, arrepiante, de uma mulher vindo da direção de onde viemos. Se eu tivesse que descrever os gritos, parecia uma mulher sendo brutalmente esfaqueada até a morte. Notei que os sons de nossos colegas de juramento silenciaram agora, ou talvez os gritos tenham simplesmente abafado os sons de suas vozes. Corremos de volta para nossos amigos e gritamos para todos irmos embora. Todos nós descemos correndo para o nível inferior de onde entramos. De alguma forma, me vi na retaguarda do grupo novamente. Um por um, todos saímos por aquela janela. Os gritos pararam, mas agora ouvíamos passos descendo as escadas que não eram os passos de ninguém do nosso grupo. Gritando para irmos embora, apressamo-nos. Finalmente, depois que Joshua saiu, eu saí. O tempo todo, temendo que alguém pudesse agarrar meus pés. Ele correu de volta para os carros através da floresta. Depois de chegarmos aos carros e recuperarmos o fôlego, contei a todos que vi uma pessoa no corredor onde Joshua e eu estávamos. Foi de lá que vinham os gritos. Todos nós saímos logo depois, definitivamente assustados. Não tenho mais interesse em exploração urbana.